Boa noite, aqui ao vivo com vocês para mais uma live. A live de hoje eu vou receber a querida Michele Araújo, do perfil Eu Te Escreveria. Ela acabou de chegar, vamos recebê-la. Mais uma live, uma grande expectativa hoje. Estou muito feliz de estar aqui para mais esse encontro. Deixa eu só... Olá, Jorge, seja bem-vindo. Vamos chegando. Ana Ariel, seja bem-vinda, Ana Ariel. Oi! Boa noite! Aqui. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz com esse convite, né? Nossa, eu estava aqui já na expectativa, tão bom. E eu estava te procurando ali, não estava achando, meu Deus, o que aconteceu? Pois é, né? A tecnologia às vezes atrapalha um pouco, né? Mas a gente tem que elogiar, né? Porque afinal de contas nos aproximou bastante, né? Eu estou falando aqui de Floripa, né? No sul. E Olha a só, eu estou aqui no Nordeste, tão gente está longe, né? Mas tão bem perto. pertinho agora. Isso. Vamos ver quem está por aqui chegando. Jorge Teixeira, Ana Ariel, Carmela, seja bem-vinda. Agradecer a todos vocês que estão chegando por aqui. E aí, quais são as expectativas, Michele, para hoje? Ai, estou bem feliz de poder chegar aí no Nordeste, né? E conversar um pouco com vocês que estão aí do outro lado do país. Como é que tá a temperatura aí? Tá quentinho hoje? Como sempre? Nossa! Não, até que esses dias aqui. Ah, tá. Acho que a Carmela é sua conterrânea aí de Floripa. Beijocas da. Ah, não, Da da Flórida? Flórida. Isso, da Flórida. Legal. Muito Ó, bem. estamos já cruzando o oceano, né? Que maravilha, que alegria. Então, bom, vamos começar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Alane, sou psicanalista, sou uma pesquisadora, né, contínua aí de vários estudos e trabalho com a escrita, né, a escrita expressiva, como se diz assim, é um grande é um lugar onde eu pude me encontrar, né, através da escrita. E nessas idas e vindas da internet, eu conheci a Michele através do perfil dela do Eu Te Escreveria, né? E hoje a gente vai estar recebendo ela aqui para falar um pouco sobre a possibilidade, né, de escrever mais e ter menos ansiedade. Então, eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Enquanto isso, eu vou recepcionando aqui quem está chegando, acenando aqui. Legal, ó, tem um monte de gente que eu conheço já entrando aí, ó. Sejam bem-vindos. A minha mãe tá aqui também, a Iolda, a Mari. Ah, bem-vinda, Legal, ter Mal. vocês aqui. Vão enviando aí convites, né? Manda um aviãozinho aí para os amigos que estiverem online para chegarem Sim, aqui, que é um né? tema bem importante, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou me apresentar, então. Eu sou a Michele Araújo, como a Alane já falou, né, antes. Eu trabalho hoje com escrita terapêutica, com grupos, né? Eu sou jornalista de formação, escritora. Lancei o meu livro faz 2 anos, que foi um projeto que foi gestado por muito tempo, né? Demorei a criar coragem para colocar os meus textos, as minhas poesias no mundo. O primeiro livro é um compilado de 20 anos de escrita, né? Então,
espremi ali, tirei aquilo que eu e meu irmão Marcelo, que é o designer do livro, a gente considerou que era o que tinha de melhor nessas produções todas, né? E hoje eu trabalho com a escrita terapêutica, sou terapeuta holística também, atendendo com barras, de Access, de Theta Healing, Reiki, mas a minha principal paixão mesmo é esse trabalho com os grupos de escrita, né? E já faz mais ou menos 4 anos que eu me aprofundei, né, nessa jornada aí de autoconhecimento. Então, nesse me investigar, eu descobri algumas coisas sobre realmente o processo de escrita, né? E aí os caminhos foram sendo traçados a partir dessas descobertas, né? Dessa constatação do poder da escrita, né? E da poesia. Que maravilha, Michele. E o seu primeiro livro, você. Eu pedi um livro, né? Eu acredito que é o seu primeiro. Estou ansiosa para que chegue, né? Eu imaginava que ele fosse chegar antes do nosso encontro, né? Mas eu tenho certeza que ele já está a caminho, né? Mas o teu parece que estava reservado, né? Porque como eu falei, assim, eu coloquei já como esgotado, porque eu reservei ali uma meia dúzia para caso eu precisasse, para alguma divulgação, né, e tal. Então aí como tu me pediu e vejo que tem muita sincronicidade, né, entre os nossos trabalhos, tem muita afinidade, embora a gente tenha se conhecido recentemente, né, pelas redes, mas a gente tem coisas que a gente não explica, a gente se afina com a energia, né, e vê que realmente faz sentido essa troca, né. E aí tu vai ter um dos últimos exemplares aí contigo. Ai, que honra! Eu me sinto honrada. Raquel, a minha colega de clínica aqui, fisioterapeuta. Marisa Cristina, seja bem-vinda. Muito bem. Então, para quem está chegando, hoje o tema da nossa live, uma coisa que eu ainda não aprendi foi a fixar o tema da live. Eu demorei um pouquinho, mas é bem simples. Tu escreve no comentário e segura com o dedo em cima do comentário, aí consegue fixar. Mais escrita, menos ansiedade. Depois que escreve, segura com o dedo. Vê se apareceu a opção. Dá 2 cliques, então, vê se vai. Não, aparece a opção dos 3 pontinhos, mas é do teclado, né? Para mim, só aparece publicar. Então, não, primeiro publica, aí depois tu vai Ah, tá. fixar o comentário. É como se fosse fixar o comentário, né? Ai, Farofa. eu vou Ele chegou testar mais essa cedo outra hoje. oportunidade. Eu não consigo. Eu não tenho certeza se é segurar ou se é dar 2 cliques, mas assim, é meio chatinho, mas com calminha e tu consegue. Eu tô dando esses 2. Ah, fixar comentário. É só um. É só, Eu tava dando 2. aperta e vai, né? Menos ansiedade. Pronto, esse é o tema da nossa live, né? E assim, bom, pra gente começar, eu queria que você falasse pra gente, né? Trouxesse pra gente. Eu sei que a ansiedade é algo que hoje é o mal, né? De todos nós, apesar de ser uma emoção, um sentimento peculiar do ser humano e até mesmo necessário, né? Mas como é que você vê isso, assim, no Brasil e no mundo? Tá cada vez mais complicado, né? Antes da pandemia, já tinha saído uma pesquisa da UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro, dizendo que o Brasil já era o país da América Latina com o maior número de pessoas ansiosas, né? E esse número aumentou muito mais, né, do que agora, durante a pandemia, né? Ele já tinha dobrado nos primeiros meses da pandemia. Então, imagina só agora quantas pessoas. Na época eram 9 milhões de pessoas, e agora a gente deve ter aí mais que o dobro ou o triplo, né? Porque realmente. Até queria perguntar aqui, né, quem está
nos assistindo, se alguém, né, está passando por crise de ansiedade, se teve, né, durante a pandemia, ou se conhece alguém, porque eu tenho certeza, né, diante dos números que a gente tem, que se você não sofre com isso, provavelmente você conhece, né, ou tem algum familiar que está sofrendo com crise de ansiedade, né? E assim, mais do que nunca, né, eu vejo na escrita esse, esse apelo até, né, para a gente se cuidar, e porque é algo que é uma ferramenta que está na mão, tá literalmente nas nossas mãos. A gente não precisa de mais nada, além da caneta e do papel, para fazer esse trabalho com a gente, né, para exercer esse autocuidado. Então, eu sou uma apaixonada, como tu, né, por essa área, e a gente vê na prática, né, Lani, os benefícios, assim, com a gente e com as pessoas que a gente atende, né? E de se sentirem mais tranquilas, de conseguirem identificar alguns gatilhos, né, das crises, de conseguir não só liberar numa catarse do processo de escrita, mas isso, de conseguir mapear algumas coisas que muitas vezes passam despercebidas, né, no nosso dia a dia, que podem estar causando, piorando essa ansiedade, né? E motivo é que não falta, né, nesse período que a gente está vivendo aí tão tenso, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar muito sobre isso, né? De quais são os recursos que a gente tem na mão, sem precisar sair de casa, né? Para poder se manter com a saúde mental em dia, para poder manter a saúde como um todo, né? Porque também é comprovado que ajuda na nossa imunidade, né? Isso. E assim, Michele, que isso é até um testemunho, talvez, uma experiência minha. Eu, aos 44 anos, né, estou, penso eu, né, já estou em tratamento, mas assim, numa pré-menopausa. E aí vem aquela coisa dos calores, né, muitos calores. Ano passado, na pandemia, tiveram alguns momentos, né, que também eu acho que essa o medo, a incerteza, a insegurança, né, desse momento, eu acho que para todo mundo está no mesmo barco. Quem já tem alguma inclinação a ter uma ansiedade mais severa, né, mais grave ou não, ou seja, tudo vai culminar para que se intensifique, né? Então eu tenho percebido que esses episódios eles aumentaram, né? E agora já esse ano, depois da temporada que eu fiquei no Rio, voltando para cá, porque cada local exige, de certa maneira, coisas diferentes, né? Quando eu estou lá, as demandas de lá. Quando eu estou aqui, as demandas daqui. Então, aqui eu tenho Qual é uma mesmo a tua cidade? Salgueiro, Ah, interior de Pernambuco. uhum. Então, depois que eu retornei, né? Eu retornei em janeiro, os calores aumentaram. E aí não é só calor, é uma espécie de bate meio que uma angústia. E Uhum. aí comecei a perceber assim, porque o dia a dia é muito corrido, né? E já tem um tempo que eu venho tentando me dar uma trégua, ter momentos que não, que realmente eu não faça nada, né? Eu consiga ficar sem fazer nada, porque eu tenho uma mente assim bem agitada, bem inquieta, bem criativa também. E aí eu me pego, né, vivendo esses momentos. E Uhum. aí eu tive a ideia, eu falei, bom, eu vou recorrer à ferramenta que eu recomendo para as pessoas, que é a escrita. Eu vou começar a, quando chegar a ondas de calor, eu vou escrever. Eu vou Interessante. procurar me aquietar em um local, Uhum. eu vou procurar rebobinar o que eu vivi, né? Pelo menos assim, nos momentos mais próximos, porque eu percebo que às vezes é quando eu me contrario com algo, algo não sai da forma que eu esperava, que eu planejava. E aí eu comecei a ver que isso não está só atrelado ao momento que eu estou vivendo da pré-menopausa, mas da própria ansiedade. Eu descobri que isso Uhum. tem a ver com ansiedade. Então, eu tenho que procurar tirar esses agentes ansiosos, né? Procurar me centrar.
Então, através da escrita, eu tenho feito pequenos blocos de horários, onde eu escrevo e vou me atentar às sensações do corpo, ao que eu estou pensando, quais são as ferramentas que eu posso lançar mão para melhorar, uma meditação, um banho relaxante, sabe? Coisas diferentes. Então, eu acredito que a escrita, ela acaba sendo um caminho, né? Esse período, ele trouxe pra gente duas questões, né? Além de ele ter trazido pra gente muitos fatores, né? Pra gente ficar mais preocupado, com medo, né? É uma questão até de sobrevivência, né? Então, é inevitável que a gente sofra esses estresses. Quem tá passando por uma pandemia sem sentir nada é porque tá com algum problema, né? Porque tá o mundo inteiro virado do avesso, né? É muita coisa. Não vou nem entrar nisso para a gente não também não despertar gatilhos aí, né? Mas uma coisa que é muito desafiadora também é que essa pandemia ela trouxe para a gente esse olhar para dentro, né? Porque a gente tá mais isolado, a gente realmente não tem para onde fugir, a gente tem que olhar para as nossas emoções e se conhecer cada vez mais, mergulhar nisso, né? A ansiedade está aqui, eu vou abraçar essa ansiedade e perguntar o que ela tem para me falar, né? Como tu falou ali, né? Eu vou investigar da onde que veio isso, por que eu estou me sentindo assim. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? De identificar o sentimento. Geralmente, quando tu pergunta para alguém, se é que a pessoa responde de uma forma sincera, né? Mas, como é que você tá? Como é que tá? Tudo bem? Ah, tudo bem, né? No máximo, ela vai te dizer mais ou menos, né? Porque a gente entra no automático, né, para essa resposta, né? Mas é muito difícil para a gente, para a maioria das pessoas, identificar como está se sentindo, né? Ah, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô preocupado, porque tem uma variante imensa ali de sentimentos que estão ou dentro do se sentir bem ou dentro do se sentir mal, né? Eu estou bem quando eu estou com várias necessidades bem atendidas, né? Então, eu estou feliz, eu estou satisfeita, eu estou me sentindo amada, eu estou me sentindo... enfim, é uma gama muito grande, né, de sentimentos para a gente simplesmente restringir estou bem, estou mal. E a gente não consegue mais a fundo nisso, a gente não consegue achar aonde que está, o que está me prejudicando e como que eu posso ir eliminando, né? Se não for eliminar, mas como que eu posso atenuar essas sensações, né? Por exemplo, uma coisa que nos ajuda, mas também nos atrapalha muito é o uso do celular, né? Então a gente já sabe, já é comprovado que aumenta muito a ansiedade, só que a gente não consegue muitas vezes se desligar. Então, por isso também a importância do papel e da caneta, porque aí tu consegue sair, deixa o celular lá, desliga e se conecta com o papel e com a caneta. Em vez de escrever ali no bloco de notas, né? Se coloca num lugar tranquilo, respira fundo e se coloca com sinceridade, né? O que eu estou sentindo hoje? Como é que eu me senti ontem? Se eu estou preocupado, o que está vindo mais na minha cabeça com frequência, né? Durante o dia. E uma dica bem legal que eu costumo dar e dei recentemente para uma pessoa que eu atendi, e ela disse que já funcionou bem com ela, já que você está com o celular ali, né, o tempo inteiro, coloca alguns despertadores ao longo do dia, mas uns horários bem aleatórios, tu não faz nem ideia de o que tu vai estar fazendo naquela hora, né? Coloca uns horários aleatórios ali, uns 5 horários, por exemplo, ao longo do dia, e aí, quando o despertador tocar, você vai prestar atenção no que você estava sentindo naquele momento e o que você estava fazendo e, principalmente, o que você estava pensando. Quais eram os pensamentos que estavam vindo ali naquele momento, né? Porque nesse período de ansiedade, a mente não para. Ela fica o tempo inteiro ruminando questões que tu não conseguiu resolver, que tu não está conseguindo lidar, né? Então, a hora que tu consegue colocar isso para o papel, né? Primeiro identificar, né? Colocar para o papel e trazer essa clareza, as soluções elas vão aparecendo, né? Naturalmente.
Vou tomar uma aguinha aqui. Acredita? Não sei se atrapalhou aí. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Pois é, chegou uma Agora, chamada no meu celular. agora... Oh, Mas tá baixinho ainda. Deixa eu ver se é o meu celular aqui. tá baixinho. Não, tá baixinho. Pois é. Quando chega chamada externa, Mas eu acho que volta depois, dá né? uma abafada na voz. Vamos ver se volta, né? Queria saber o que o pessoal tá falando aí, se alguém A perguntou. Carmela perguntou: quando podemos considerar que uma ansiedade está fora do normal? Carmela, sabe, doutora Sabrina, que está comigo aqui, está falando bem. É uma ferramenta que sempre vi com os pacientes. Será que o pessoal tá conseguindo te ouvir? Porque pra mim tá bem difícil. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca um ok aí, se está tudo bem. Para Michelle. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Às vezes sai pra mim o som, eu entendo e depois. Carmela está falando que tá ruim. Agora eu pergunto, se eu sair e entrar novamente, o que acontece? A live vai cair ou não? Aí a gente vai ter. É, eu acho que você não vai conseguir salvar. Talvez você consiga salvar, mas aí vai demorar até salvar e a gente pode começar de novo. Não sei. Ou eu continuo falando aqui, eu vi que a, que a Carmela fez uma pergunta, e daí vamos ver se volta aí nesse meio tempo, então. Corte na conversa. É justamente isso que aconteceu. Alguém me chamou no celular e aí a voz Tecnologia. saiu. Não vou sair da live, vou só sair da tela. Vamos ver. E agora? Eu acho que deu. Voltou? Ah, Voltou. agora, graças. Pronto, descobri. Se alguém te chamar no telefone, já sabe. O que que tu Sai um fez? pouco e Saiu volta. do programa? Não, só saí da tela e voltei novamente. Ai, que bom. Então, respondendo aqui a Carmela, a pergunta dela, né? Quando podemos considerar que uma ansiedade está fora do normal? Bom, eu vou responder como terapeuta, psicanalista, né? Ansiedade, normalmente, quando você percebe que você perde qualidade de vida, no sentido de uma ansiedade, quando ela é considerada boa, é aquela ansiedade, por exemplo, nossa, à tarde eu estava, finalzinho da tarde, ansiosa para que chegasse o momento da live, para que eu encontrasse com a Michelle e a gente estivesse aqui fazendo esse bate-papo. Então, foi uma ansiedade, né, que me ocorreu e uma ansiedade boa, que não me atrapalha. Eu estou com ela e está tudo bem. Agora, aquela ansiedade que começa a provocar sensações no corpo, né, desconfortáveis, né, como, por exemplo, a taquicardia, sudorese, que vai atrapalhar o sono, que vai te dar uma sensação de angústia. Então, experimentar sintomas, né, que comecem a se tornar algo expressivo no seu dia, aí sim, não é interessante que esses sintomas eles se prolonguem por dias ou semanas. Então, a indicação é que se comece um tratamento, né? Carmela, eu espero que eu tenha respondido. E aí, nesse contexto, a escrita é importante, né? Não é que a escrita ela seja curativa, né? Mas ela tem um poder, né? Uma propriedade terapêutica de fazer com que você preste atenção muitas vezes no seu corpo, está escrevendo sobre como você está se sentindo, quais são as sensações. Enfim, vá diminuindo também o fluxo de pensamentos, porque às vezes a ansiedade está ligada, né, diretamente com essa preocupação com o futuro, né, o que vai nos ocorrer. Então, essa incerteza, isso gera muita ansiedade. Então, também a escrita vai servir como um canal, né, uma válvula de escape. Enfim. Márcia, seja bem-vinda.
Bom, aí agora eu vou perguntar quando foi que você descobriu o poder terapêutico da escrita e da poesia? Porque eu sei que você adora poesia. Conta pra Sim. gente. Então, eu sempre gostei, né, de escrever. Desde que eu fui descobrindo algumas, relembrando algumas coisas também durante esse processo, de publicação do livro, né? Que antes eu achava assim que eu tinha começado a escrever mais poesia ali pela adolescência e tal. Você Mas tá com aí, seu nesse, livro aí? Mostra a capa pra gente. mas aí, nesse processo de resgate, uma prima minha resgatou um poema que eu escrevi aos 9 anos de idade. Então, já é algo que veio lá de trás, né? Eu me lembro realmente desse período de a professora de português nos apresentar a poesia do Drummond, que foi bem... Eu nasci em 78, né? Tenho 43, é quase da tua idade. E aí, quando o Drummond faleceu, que foi nessa época aí que eu tinha meus 9 anos, a professora levou um poema do Drummond para tratar em sala. Eu lembro que isso me marcou muito, e dali em diante eu costumava escrever alguns versos. Qualquer frase bonita que eu via, eu escrevia na capa do caderno, na contracapa, né? Eu tinha esse hábito de escrever muito e escrever para as pessoas também, né? Mandar recadinhos, escrever poema num bilhetinho e mandar para as amigas. Então, desde sempre, né, eu venho com a escrita me acompanhando e, assim, eu fui participar, fazer terapia quando eu já estava já adulta e, assim, eu nunca precisei tomar medicamento, né? Então, essa descoberta de depois ficar sabendo que a poesia e a escrita, né, trazem esses benefícios todos para a gente, né, que muitas vezes a gente vai precisar desse recurso, né? Mas o que eu defendo sempre é que a gente possa, a gente mesmo experimentando várias ferramentas, para que a gente possa cultivar essa saúde integral, que a gente não precise, né, deixe para um último recurso, né? Quando realmente sentir que não consegue lidar sozinho, buscar a ajuda de um medicamento, né? Que tem muita gente que realmente precisa. Mas, assim, essa foi uma descoberta para mim, assim, de identificar, né, que mesmo tendo propensão, né, a sofrer de ansiedade, de depressão, eu consegui, ao longo da minha vida, administrar essas questões escrevendo, né? Quando, enfim, várias fases da vida aí de angústias que a gente passa, né? E aí, com isso, veio a coragem de, de publicar o livro, porque eu acho que muita gente tem isso também, né? De escrever, mas pensar que é algo muito pessoal, né? E aí, por que eu vou compartilhar isso? É uma questão tão íntima, né? Meus poemas, os meus pensamentos. E aí, eu também me deparei com uma pesquisa que fala uma pesquisa da Universidade de Liverpool, né? Que diz que ler poesia traz mais benefício para a nossa saúde mental do que ler livros de autoajuda. E muitas vezes a gente acha que o livro de autoajuda vai nos ajudar a superar algumas situações, né? Claro que tem as suas contribuições, eu adoro, eu leio muita coisa também dessa área, mas fiquei realmente surpresa de saber que, né, o que eu gostava tanto de fazer já há tanto tempo, que era ler poemas e escrever, né, pode realmente ter uma contribuição importante para a nossa saúde, né? É como se fossem verdadeiras farmácias mesmo, né? Mesmo os livros, né? E a cada vez que a gente lê um poema, a gente faz conexões importantes no nosso cérebro, a gente revive algumas emoções, então são várias áreas que são trabalhadas juntas, né? E com a escrita mais ainda, né? Então eu fiz tudo isso para falar do livro antes de mostrar. Já Que estava aí aqui ansiosa. Ai, ele é muito lindo. Não vejo a hora de receber o meu. E ele, assim, eu demorei um pouco para produzi-lo. Eu não queria fazer ele com qualquer editora, então foi todo um processo também até eu decidir se eu ia fazer ele independente, se eu ia fazer por editora. E de repente eu me dei conta de que eu tinha as ferramentas para fazer a divulgação, que eu sempre trabalhei com comunicação e com marketing, né?
e que o meu irmão, ele é um designer maravilhoso, eu sou muito fã do trabalho dele, e só ele poderia traduzir em imagens tudo que estava ali naqueles poemas, né? E foi assim que aconteceu, quando eu dei por mim, não, essa é a melhor opção, a gente vai fazer de forma independente, porque eu não queria que o livro fosse só com os textos em preto e branco, né? Eu queria que ele fosse uma experiência. Então eu vou mostrar aqui o que tu vai receber, né? Vai ser um spoiler para ti. Muito lindo. Ele vem com uns mimos dentro. Primeiro vou mostrar aqui, ó. Ai, que Está. delícia. Que lindo, que E lindo. esse aqui tá bem atual, né? Pra gente mandar para quem a gente sente falta. Muito lindo, Eu também vendo ele avulso no site. Tem os ímãs. muito lindo. Sem minhas inquietudes, sou uma velha senhora chamada Inés. Eu tô mostrando, mas agora que eu vi que tá ao contrário, né? Mas não tem problema. E esse aqui eu vou ler então, já que não deu. Cadê você, que ainda ontem era tempestade? A calmaria veio e com ela a saudade. Olha, que lindo. Muito E aí o lindo. livro, então, né? Aí a gente tem os poemas. Esse aqui eu acho bem interessante, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o poema de abertura. É assim: tenho escrito para alguém que eu conheço desde que me entendo por gente. Tenho escrito especialmente para quem ainda vou conhecer. Tenho escrito para mim, que é esse Oh, processo que é de olhar para dentro, né, para a gente se redescobrir mesmo. Então aí tem a primeira parte, né, que são as poesias que eu chamo de poesias mundanas, que são mais reflexivas e tal. E aqui entra a parte bem especial do livro, que é algo único, né? São as poesias que a gente chamou de poesias caligráficas. Então, o Marcelo conseguiu, né, como o imã que eu mostrei ali, né? Essa aqui é Sou uma velha senhora chamada Inércias, tem as minhas inquietudes. Então, ele tem várias ilustrações, assim, que a legal. própria caligrafia vai dando o tom do poema, né? Sim, muito criativo. Muito lindo. Fica um pouco difícil de mostrar aqui como fica E você ao tem contrário. também, Esse aqui, além de impresso, você tem também ele digital, a versão isso. digital. Ele está disponível no meu site, né? Se alguém tiver interesse, é só entrar o link da minha bio, que vai para o site, aí entra na parte de produtos, aí vai estar lá no topo, e tem um link para clicar lá e comprar. É R$ 29 a versão é, digital dele. Eu estou pensando, talvez, em fazer uma segunda edição junto com o próximo livro, que está em andamento também, mas a gente ainda vai precisar decidir se vai fazer os dois, né? Então, com certeza, né, o impresso ele tem algo mais especial, né? Eu sou fã do livro impresso, né? Eu Mas também. o digital ele ajuda também a viabilizar também, né? A alcançar mais pessoas. Então, por exemplo, no período agora da pandemia, teve um momento que a gente não estava podendo enviar as coisas para o Chile, por exemplo. Tem uma amiga que queria receber o livro, então o digital foi um recurso para poder chegar até ela, né? Mas, bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã também do trabalho do meu irmão, então eu acho ele muito bonito, assim, muito. É realmente uma experiência, né, para as pessoas. Esse aqui, que eu acho bem interessante, né, que é assim, comprovado. Quando Deus fecha uma porta, não demora a abrir uma sacada com vista para o mar. Esse aqui. Muito lindo. Muito lindo, muito inspirador. E ele tem algumas crônicas também no final, são 4, se não me engano. Então, são mais poemas e poesias caligráficas, mas tem as crônicas também, para quem gosta de crônica, né? Tem algumas pessoas que até preferem do que o poema. E a Olda tá falando, ele é ótimo. Legal. Com certeza uma leitora. Ela também me conheceu assim como você, online, e também foi uma conexão bem, bem legal. A Olda é aí do Nordeste também. Muito bacana. Sirlei,
seja bem-vinda. Me fala um pouco, fala pra gente um pouco sobre a escrita expressiva, como que você trabalha com a escrita expressiva, o que que você faz, o que que você recomenda, quais são os resultados que Então, eu ofereço várias jornadas, né? E algumas mais longas, outras mais curtinhas. Eu ofereço. Semana que vem vai ter workshop também, depois eu falo um pouquinho sobre. Mas a escrita. Ai, desculpe, Alda, é do Pará, não é Nordeste, eu confundi. A escrita expressiva, eu fui pesquisar mais a fundo, né? Ela foi criada foi desenvolvida, foi descoberta, né? Vamos assim dizer, porque foi uma descoberta científica. E aí ele acabou chamando de escrita expressiva, que é do psicólogo americano James Pennebaker. Então ele fez vários experimentos relacionados à escrita. Farofa. Ele conseguiu identificar os grupos que ele estava pesquisando, que é muito simples, na verdade, né, Elane? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque independente se a pessoa pode fazer um workshop ou se ela pode participar de uma jornada, ela pode praticar isso em casa, né? Às vezes não é muito fácil, não é muito confortável, porque lidar, né, com sentimentos, com crises, né, de ansiedade, enfim, ou qualquer angústia que a gente estiver sentindo, não é confortável, né, escrever no papel isso, né? A Ana Ariel, que é psicóloga, facilitadora do Florescer, está falando aqui que vai participar. Que legal! Ela é psicóloga. Iuda também, participei de uma jornada da Michelle, amei. Ai, que máximo. Fico bem feliz. E aí, a proposta, né, da escrita expressiva, que foi descoberta lá na década de 80, é escrever todos os dias por apenas 4 dias, olha só. 4 dias já é o suficiente para você ter um resultado. Escrever só 15 minutos sobre aquilo que você está sentindo, né? Quais são as suas principais angústias, quais são os pensamentos mais recorrentes ao longo do teu dia, né? Qual é o teu... Ou até mais do que isso, assim, se você sofre de algum trauma, né? Tem algo que você já identificou. Vamos pegar aí como exemplos, né? Você sofreu um acidente, ou talvez até nesse período que a gente está vivendo, né? Uma perda recente. Escrever sobre isso todos os dias e sempre vai vir uma ótica diferente, né? No segundo dia, como você já escreveu no primeiro, provavelmente vai ser o mais difícil, vai ser aquela subida, que eu costumo comparar esse processo de escrita com uma subida de uma montanha, né? Vai estar ali, vai ser suado, você vai cansar, você vai olhar para cima, vai ficar com vontade de desistir, mas quando chega lá no final, você consegue olhar lá de cima, dá aquele alívio, né? E te traz um benefício muito grande. Então, no segundo dia, provavelmente tu já vai estar um pouquinho mais aliviado, ainda vai ter algumas questões ali. Então, que as pessoas relatam, inclusive as pessoas que passaram por esse processo comigo nas jornadas, inclusive, né, então, o que é importante falar sobre a escrita expressiva é que ela aumenta a imunidade e alivia até dores físicas, que muita gente não sabe, não faz ideia disso. Então, durante uma das jornadas, uma pessoa em especial, ela começou a jornada com dor nas costas. E eu fiz todo um questionário, né, com as pessoas antes delas participarem. E quando já estava ali, segundo, terceiro dia, ela tinha esquecido completamente daquelas dores, né? Então, é uma ferramenta bem poderosa mesmo, que a gente devia usar sempre. A Elisa aí também, facilitadora do Florescer. Seja bem-vinda, Elisa. Boa noite, minha querida. Que legal, conhecendo um monte de gente nova. Muitas pessoas. Bem gostoso. Muito, muito bacana, as meninas aí. Eu queria saber, porque tem muita gente aqui que te segue, né? Mas que talvez já tenha te ouvido falar sobre isso, mas eu fico curiosa para saber se as pessoas têm ideia que a escrita pode ajudar a melhorar a imunidade, a reduzir a ansiedade, a melhorar até as dores físicas. Queria saber se alguém aí já sabia disso.
esses estudos, eu também sou uma, assim, o Pennebaker, né, para mim é um guru, né, é nele também, é com base em todos os estudos e as pesquisas que ele desenvolveu, né, que o método do florescer também foi gestado e nasceu, né, os livros dele que eu precisei traduzir, a gente tem é, pouco conteúdo no Brasil que fale sobre Sim. isso, né? Existe até algumas pesquisas, alguns artigos acadêmicos, né? Mas nada assim com tanta ênfase quanto o Pennebaker conseguiu nos estudos dele, né? E realmente, e me fale aí do seu workshop que vai acontecer agora, né? Nos próximos Sim. dias. Como é que vai funcionar? Quantos dias? Qual que é a dinâmica? O que, que Esse as pessoas workshop, vão fazer? ele é bem curtinho. Eu criei ele justamente para que as pessoas pudessem experimentar esse meu método, que eu junto sempre meditação com o processo de escrita, um exercício de escrita guiado. E também eu costumo costurar com alguns poemas meus, né? Justamente para ter não só esse viés de escrita criativa, mas também da escrita terapêutica, né? Para que a pessoa possa, por meio da meditação, acessar lá o seu subconsciente e trazer as questões que afloram naquele dia, né? Às vezes são questões bem profundas que às vezes você demora até a encontrar isso em terapia, né? Na psicoterapia. Então, às vezes o processo é mais demorado e esse recurso de juntar a meditação com a escrita, ele nos traz as coisas mais rápido para também usar como uma ferramenta de apoio, né? Não estou aqui dizendo que a pessoa não deve, eu acho que todo mundo deveria fazer psicoterapia, mas que a gente tem ferramentas que são bem importantes que podem nos apoiar e nos ajudar a acelerar esse processo de cura, né? Uhum. E A aí, Carreando, diante da ansiedade causada por postergar tarefas, né? A procrastinação, a indisciplina, como usar a escrita? O que, que você recomenda aí, Michele? legal ela fazer essa pergunta, porque amanhã eu vou fazer uma outra live, a convite de uma amiga minha, que é jornalista, e ela mora em Londres atualmente, e o perfil do público dela é justamente de pessoas, mulheres empresárias, né? Então eu vou Ah, falar amanhã sobre essa questão da escrita como organizadora, se sim. organizar mentalmente e também para planejar, né, o dia a dia. Mas eu posso, de repente, tentar dar alguma dica aqui, bem específica, né? Então, o interessante, o que eu costumo fazer, né, é não só anotar aquilo que você quer fazer ao longo do dia, para planejar o teu dia, mas principalmente anotar aquilo que você já fez. Porque a gente tem essa tendência a colocar outras coisas na frente, vai surgindo uma série de outras questões, e quando acaba o nosso dia, a gente acha que a gente não fez nada, né? Especialmente nós mulheres, né? E aí, quando a gente vê, a gente está ansiosa porque não deu conta, se culpa porque acha que, né, perdeu tempo fazendo coisas inúteis, às vezes até pode até ser, mas anotando o que tu está fazendo, tu consegue ter uma clareza sobre aonde tu está despendendo o teu tempo, né? Então, eu acho bem importante a gente ser capaz de fazer isso todos os dias, né? Ter um espaço ali na agenda para ir realmente ticando. Não, eu fiz isso, nem que seja uma conversa com alguém. Levei uma hora conversando com tal pessoa. Porque muitas vezes a gente tem um trabalho que acaba sendo invisível, né? Inclusive de tarefas domésticas, nesse período que a gente está vivendo, né? Que está tudo junto, misturado dentro de casa. Então, se a gente consegue anotar isso e trazer essa clareza, né? Tu consegue realmente distribuir melhor, né? Hoje eu gastei muito tempo no celular, gastei muito tempo fazendo tal tarefa que eu podia ter deixado para depois. Eu acho que ajuda realmente a trazer essa clareza e esse planejamento, né? É como se fosse um mapeamento, né? Um mapeamento da rotina, por exemplo, né? Porque realmente a gente tem essa tendência de ficarmos presos na parte vazia do copo. Ou seja, se você tem 10 tarefas no seu dia, você consegue fazer 6 e 4 ficam de fora,
e que talvez essas 4 sejam coisas que você já vem procrastinando, né? Então, realmente, você perde a oportunidade, às vezes, de celebrar aquilo que você fez e que você precisa reconhecer, né? Festejar Sim. isso. E ficamos presos naquilo que faltou fazer, né? E realmente, será que isso vale a pena, né? Será que é mesmo importante? Então, temos essa ação, né? De ficarmos presos nisso. Isso atrapalha Sim. o executivo, né? Com disciplina dá para fazer direitinho, dá sim. A Faço a Carmela mas disse, não cumpro. eu achei interessante o que a Carmela falou, né? Faço a lista, mas não cumpro. Então, é justamente isso, porque aí a gente entra nessa cobrança muito forte e acaba ficando ansiosa, acaba ficando deprimida porque não dá conta, não se acha boa o suficiente porque era para dar conta de tudo. E às vezes, ainda mais nesse período, né, que está mais puxado para todo mundo, de repente pegar um pouco mais leve, né? Em vez de colocar 10 tarefas para fazer no dia, experimenta colocar metade, né? Ou colocar as 3 mais importantes naquele dia e faz uma lista da semana. Faz uma lista da semana e depois vai distribuindo ao longo dos dias sem se sobrecarregar, né? Para não criar essa angústia. Como tu falou, né? Fazendo esse mapeamento, tu já consegue identificar. Dou conta de quanto que, né? Quanto que eu posso colocar aqui, né? Sendo realista e não querendo me puxar demais, né? Justamente, porque os nossos dias, o que são os hábitos? Né? Os hábitos é tudo aquilo que a gente repete, repete, repete. Então, e inconscientemente, nós arrastamos uma série de coisas que não são tão importantes, né? E que a gente apenas faz por fazer mesmo, não são conscientes nem produtivas. Uhum. E é importante, como a Michelle falou, né? Onde é que eu estou demandando o meu tempo, né? Onde é que eu estou investindo o meu tempo? Será que eu não posso otimizar isso? E só através das listas, né? Você conseguir, por exemplo, eu sempre penso assim, eu divido o meu dia em 3 partes: manhã, tarde e noite. Né? É importante a gente ter os rituais do acordar, os rituais do adormecer. Eu também sempre falo o seguinte, Michele, que para você saber como que seu dia vai ocorrer, é praticamente assim, você tem como identificar isso a partir da forma que você acorda. Então, A forma que você acorda, desperta e começa o seu dia diz muito de como você também vai finalizar esse dia. Entende? Então, se você, por exemplo, acorda e fica ali apegada ao pijama, você não tira o seu pijama, né? Principalmente agora, essa coisa do home office, as pessoas ficam muito à vontade. Não, logo cedo, no meu ritual da manhã, eu saio do meu pijama, eu visto uma roupa para começar o meu dia, eu me desvinculo da cama, do travesseiro. Então, assim, fazendo algumas modificações, né? Você se forçando a repetir hábitos novos que você, de repente, quer tá ali inserindo. E através dessas listas, né, como um grande mapeamento, especificamente acho que uma semana é o tempo ideal para você observar como que é a tua rotina. E a partir daí traçar metas, né, de como você quer encaixar. e muitas vezes leva 21 dias para a gente transformar, né, um hábito. Então, é um diazinho de cada vez, né? E que é bem importante também, isso que tu falou, do acordar, justamente tentar deixar o celular longe, ou deixar ele, né, quando for dormir, deixa no modo avião e não mexe nele enquanto você não fizer aquele ritual diário, né, para realmente acordar bem. Então, eu sugeriria, né, que é o que eu faço, é o que eu recomendo, faz uma meditação mais cedo, pega o papel e a caneta e faz a tua higiene matinal de escrita, porque esse processo também de, né, um outro recurso é escrever livremente o que vem na tua cabeça, fica ali 15, 20 minutos escrevendo, ou como a James Cameron, ela sugere no livro dela, O Caminho do Artista, que é muito parecido, é maravilhoso, né? É As muito folhas parecido com... diárias, né? As folhas matinais.
Isso, as folhas matinais. E a proposta é até bem parecida com a do Pennebaker, só que ao contrário do Pennebaker, né, na escrita expressiva, tu escreve ali a tua principal dor, né? E nas escritas matinais, tu vai escrevendo os pensamentos que vêm, né? Tá escrevendo ali, de repente, tá filosofando sobre a vida, daqui a pouco eu tenho que recolher a roupa. Então, você vai colocando ali todo o teu lixo mental até que tu consiga realmente, talvez, produzir algo mais valioso quando tu consegue tirar esses pensamentos aí que estão te perturbando, né? A Marfisa, mais uma facilitadora do Florescer. Ele escreveu aqui: quando escrevemos, os insights aparecem e o que era uma tarefa cotidiana pode se tornar um projeto de vida. Muito bem, isso mesmo, escrever liberta. Escrever liberta e também escrever. Eu sempre falo que escrever é como se fosse assim o primeiro passo que você dá para materializar projetos, sonhos, coisas para o futuro. Por quê? A gente é muito subjetivo, é uma flutuação imensa de pensamentos, de ideias, e às vezes você até tem uma ideia boa, você não consegue implementar simplesmente porque outros pensamentos, outras ideias surgem e aí vira aquela bagunça, a pessoa fala que não consegue fazer nada na vida porque, enfim, não vai. E aí, quando você escreve, você está ali materializando, você está visualizando, você tem como começar a incorporar ações, né, condizentes com aquilo que você está se propondo. Carmela, volta a escrever. Me propus isto, meditar ao acordar e o Instagram me seduz. Então, Carmela, olha só, Nossa, uma dica bacana para o Instagram. O Instagram, para mim, é uma ferramenta de trabalho. Eu delimito 1h30 por dia. Normalmente eu não uso essa 1h30, né? Mais finais de semana, enfim, quando está lançando alguma coisa, aí eu fico mais tempo. Mas você tem como permitir que venha uma notificação e te alerta, olha, você já ficou 1h30, então você ficou 30 minutos. E aí você vai realmente começar, sabe, a ter controle, né? Agora, para isso tem que ter determinação e vontade, né? Não basta só colocar a notificação lá e não cumprir. sim, é bem importante usar essa ferramenta para mapear, porque depois ele mostra a média de tempo que tu gastou ao longo da semana e também ter essa disciplina de deixar o celular longe, desligado, porque as redes foram feitas justamente para viciar a gente, eles inventam notificação de tudo quanto é jeito, né? Então também é isso, desabilitar algumas notificações que talvez estejam, né, te trazendo ali, te puxando o tempo inteiro, né? Eu vejo que para mim também é um desafio muito grande. Não é sempre que eu consigo acordar e não pegar. Às vezes eu pego o celular para botar a meditação, mas a tentação é bem grande, né? É, bom, infelizmente o nosso tempo, nós temos mais uns 8 minutos, eu acho, aproximadamente, não dá para falar ainda bastante coisa. Quem quiser fazer perguntas para a Michelle, para quem chegou depois, né, vai haver um workshop. Qual que é o nome do workshop, O nome Michelle? do workshop, eu me inspirei no Escrita Expressiva, só que o nome do meu workshop chama Escrita Expansiva, que a Ah, ideia é justamente que você consiga experimentar uma nova forma, nova relação com a escrita para se expandir, né, por meio da meditação e desse processo da escrita em comunhão com a meditação. Então, ele vai acontecer na próxima quarta-feira, né, das 7h30 às 10 da noite, né? São 2h30 de duração, com vários exercícios bem práticos. Eu costumo também dar algumas dicas, né, como essas que a gente falou aqui hoje, para ajudar as pessoas a implantarem no dia a dia, né? Então, o que eu recomendo, né? Quem não consegue praticar a escrita no dia a dia, que venha, né, para uma jornada, que venha para um processo, um acompanhamento em grupo, porque aí você consegue ir se habituando. Como a gente falou, às vezes demora para fazer com que essa atividade vire um hábito, né? Leva aí uns 21 dias, mais ou menos, né? Para a gente conseguir ir fazendo um dia por vez, até que, de repente, aquilo vira parte da tua rotina de uma forma muito mais fluida, né?
não vai ser mais tão sofrido, né? Ter que botar um despertador ali para lembrar e se esforçar para fazer aquilo, né? E uma outra coisa que eu queria falar, só para fechar ali com o que a gente estava falando antes, porque assim, são vários recursos que a escrita pode trazer para a gente, né? A gente falou aí de planejamento, a gente falou sobre expressão dos sentimentos, daí tu falou uma coisa ali que eu achei bem interessante, que tem a ver com também o que a gente vê no Theta Healing, que é a lista de manifestação. Então, quando a gente faz e coloca ali o que a gente quer, né, e visualiza e coloca para o universo, as coisas vêm também, né? Então, é um outro processo bem bacana, assim, que a gente pode usar a escrita como recurso, colocar um prazo, né? Ah, eu quero ter um carro assim, 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 até o dia tal, até o mês tal do ano tal, eu quero conquistar, não sei, tantos clientes por mês até tal data. Então, é um processo bem legal também. Além né, que eu acho que é uma coisa que muita gente sabe, que também ajuda nessa questão da ansiedade, a escrita fazer uma lista diária de gratidão, né, todos os dias. É muito potente esse exercício da gratidão, para mudar a vibração, para você ficar mais tranquilo aí com a vida que você tem já, né, sem ficar pensando muito lá na frente. Isso. A Michelle aí, sua xará, outra facilitadora do. Olha, aqui tá dando só facilitadoras do florescer, da certificação. Ai, que coisa maravilhosa. Bem-vinda, Michelle. Já chegou no finalzinho, mas assiste depois lá no IGTV, que vai ficar salva. Nossa, assim, eu tô muito feliz da gente ter tido esse bate-papo. A Yoda pediu para fazer outra live depois, né? Um convite aí para A Michelle. próxima eu te convido, então, para vir para o meu recinto. Pronto, eu aceito. Que legal, muito bom, gente. Então, suas últimas palavras, recomendações, enfim, que mensagem você quer deixar para quem está chegando agora, para quem não tem o hábito da escrita e que de repente tem essa curiosidade, como é que você indica a escrita? Então, eu quero também, acho que não vai dar tempo, né, de ler um poema aqui, que eu pensei um poema para fechar, mas resumindo, né, o que a gente falou aqui, a gente conseguir reservar 15 minutinhos por dia, já no primeiro horário da manhã, para fazer essa higiene mental, né, de usar a escrita como uma ferramenta para organizar os teus sentimentos, né, e também, né, além disso, depois de fazer isso, de colocar os sentimentos ali, organizar o teu dia, traçando ali algumas metas que tu sabe que tu dá conta, sem se cobrar demais, né? E realmente investir nisso, porque é comprovado cientificamente que faz bem para a saúde emocional e para a saúde física também, né? Que a gente falou aqui antes, nessa questão de aumentar a imunidade, de recuperar, até mesmo curar dores físicas, né? Como acho que faltou eu falar da pesquisa do Penny Baker sobre o que ele pesquisou, né? Ele pesquisou, se não me engano, era enxaqueca, asma e artrose. Eu acho que eram essas três enfermidades, né? Que ele percebeu essa redução aí nos problemas, nas dores físicas, né? Então é muito importante isso. Sim, sim. Gratidão, Marfisa. Bom, gratidão a todos que estiveram aqui, né? Participando da gente. A gente se sente acolhida. Para quem está chegando, vai lá no IGTV daqui a alguns minutinhos, vai estar salvo lá. Depois eu vou subir para o YouTube. Então fica tudo guardadinho lá para quem quiser assistir depois. E Bom, para finalizar, vamos procurar ler o poema e vamos ver se o Instagram deixa eu chegar até o final. eu tinha escolhido outro, mas agora eu abri aqui por acaso, e como alguém aí, eu não lembro qual foi o nome da pessoa que perguntou sobre a questão do planejamento, das metas, né? Então vamos desse poema aqui chamado Resolução. É tudo tão claro, por que só eu não vejo o que me aflige? É tudo tão nítido, o alvo, a meta,
o prazo. Por que eu não encaro? É tudo tão simples. O chegar, o partir, o deixar ir e vir. Por que não acredito? Eu sinto, estão aqui, na ponta da língua, as palavras, os conceitos, os planos. Tá tudo bem resolvido, não há enganos. Por que não acelero, sigo em frente? É tudo tão claro, nítido e simples. A verdade contundente, a adequação, os risos, enfim, aquela tal de realização. Por que não? Que lindo! São palavras que vão lá no fundinho da alma e mexem. Muito lindo e emocionante. Porque Muito somos lindo. humanos, né? E às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Não adianta só traçar a meta, como a gente estava falando antes, né? A gente precisa se acolher também e perceber as fragilidades para poder seguir em frente. É muito importante a gente se conectar, né, com a natureza, com a poesia, juntar as palavras, né? A nossa vida é uma colcha de retalhos, né? A gente vai costurando, remendando e as coisas vão fazendo sentido. Às vezes uma palavra acaba tocando lá, sabe, naquelas camadas mais profundas, se ligando, né, a pontos que talvez faz ponte com a infância, com outras fases da vida, né? E assim, eu acho que tudo é muito inspiração, sabe? Não é à toa que algumas coisas tocam as pessoas, né? E assim, nossa, eu Gratidão. Eu queria só vejo. fazer um convite que eu lembrei agora, que eu escrevi um post recente, não um post, uma série específica sobre 10 atitudes que você pode tomar para reduzir a ansiedade. Hoje eu republiquei só um resumo dela, mas assim, ela começou alguns meses atrás, então se for lá no meu feed, vai dar para ver porque está uma contagem regressiva ali. São, na verdade, 11 posts, porque tem o bônus. Então, nele eu vou dando uma dica por vez e vou explicando, vou dando algumas ideias do que você pode fazer, né? Então, quando tu falou ali da natureza, o contato com a natureza é um deles, né? Que pode ajudar bastante nesse processo aí da gente se acolher e de se tranquilizar. Maura, amei. Amamos, Maura, sua presença aqui também, muito importante. Agradeço Muito. muito, Lani. Foi muito especial. O Instagram, né, tá deixando a gente ficar mais um pouquinho. Quem sabe a gente não traz outro tema, eu vou pro canal dela, ela vem pro meu novamente, enfim, a gente vai Parceiro. poder fazer outras lives no futuro, tá bom? Michele Farias chegou agora, bem-vinda, já estamos no finalzinho aqui, e, enfim, é isso. Então, gente, gratidão, Gratidão gratidão, imensa. Michele. Como se você estivesse aqui, diante de mim, pessoalmente. Dá vontade de abraçar, tomar um café, ficar mais um pouco, né? Pois é. Mas enfim, isso. Gratidão, meninas, por vocês estarem aqui também. E meninos também, né? Que eu acho que passaram alguns meninos por aí. Obrigada por todas essas novas conexões aí também. Tá? Então, boa noite a vocês, tá? Boa Grande noite. tchau, tchau. Tchau.